Olá, você que acompanha o portal Giba Notícias, vai começar o programa Sala VIP e hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios do programa Sala VIP o Anísio, secretário de Agricultura da cidade de Cianorte. Vamos lá, está no ar o programa Sala VIP. Vai começar o programa que já era sucesso no rádio. Sala VIP, reconhecido na Câmara dos Deputados, também pelos prefeitos e vereadores. Um programa de entrevistas, debates, bate-papos ou comentários, assuntos que interessam a você, lideranças da cidade, os políticos, frente a frente com um apresentador que não tem barganha com ninguém. Giba Notícias. A voz do povo, Giba, metendo bronca. Na Sala VIP, o que você quer saber? A sua pergunta feita na íntegra. Aqui você tem voz e vez. Sala VIP está no ar. Sala VIP. Voltamos por aqui e hoje nós vamos falar sobre agricultura, o agronegócio que carrega o nosso Brasil. Essa é a grande verdade. A economia do nosso Brasil é através do agro. E aqui em Cianorte não é diferente. A agricultura vem sendo destaque. E quem está à frente dessa pasta é o Anísio, que vai conversar com a gente. Olha, seja bem-vindo aqui nos estúdios do portal Giba Notícias e obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço o convite, né? É um prazer. Espero poder levar um pouco mais de informação desse setor tão importante que é a agricultura para o nosso município. Numa pequena biografia, quem é o Anísio? O Anísio Menarinha é um engenheiro agrônomo. Eu me formei em Ponta Grossa, na Universidade Estadual de Ponta Grossa, e cheguei aqui em Cianorte em 91. Eu vim para cá para trabalhar na Emater na época. Então, trabalhei alguns anos em Jussara, logo fui transferido para Cianorte, e fiz minha carreira dentro da Emater, dentro da Secretaria do Estado, né, da Agricultura. Fiz 35 anos de carreira e assumi várias funções. Fui gerente regional aqui da região e tive também alguns cargos a nível estadual, onde eu tive toda a minha bagagem profissional vem dessa experiência que eu tive aí de 35 anos dentro da Emater. Então, o primeiro serviço seu foi trabalhar para o governo. Eu me formei no meio do ano, em julho. Lembro que já fiz o concurso e comecei a trabalhar em outubro. Então, foi muito rápido, assim, entre a formatura e o emprego, e daí nunca mais tive outra função que não fosse funcionário público, sempre trabalhando com a extensão rural. E foi a Emater que me permitiu fazer um mestrado. Fiz um mestrado aqui na UEM, né, aqui em Maringá, e acabei me aposentando há 3 anos atrás, dentro da Emater. Mas você é novo ainda, rapaz? Já tá. Então, começou a trabalhar cedo, né? Comecei a trabalhar cedo, tive eu sou rural, né? Eu nasci num sítio em Carambeí, na região de Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Meu pai era leiteiro. Então eu já usei um pouquinho desse trabalho que eu tinha quando era criança aí para aposentadoria, né? Quem te inspirou para ir para essa área? Então, eu nasci, né? A região que eu nasci é uma região agrícola, né? Então, ali o filho daqueles chacreiros que tinha ali na região, ou era agronomia ou era a veterinária. E a agronomia ficou mais fácil, porque era ali em Ponta Grossa, perto, né, da onde eu morava. Era uma universidade estadual, né, que não precisava pagar mensalidade e tudo. Então foi se criando aí esse caminho que acabou me levando para a Emater e virei um extensionista rural. Como foi para você receber esse convite para ser secretário da Agricultura aqui na cidade de Cianorte? Então, essa é uma história bem legal. Eu ainda estava na Emater e o nosso prefeito, né, o Marco, ganhou a primeira eleição. E no plano de governo do Marco estava escrito que o secretário da Agricultura seria escolhido pelos produtores rurais. Que bacana, Foi uma inspiração que o prefeito teve. E um dia a gente tem um sítio aqui, estava no sítio e recebi uma ligação
que o Marco queria falar comigo. Vim até uma sala, ele estava reunido aí com pelo menos uns 10, 12 produtores rurais. E eu entrando na sala, ele me falou, olha, esse pessoal está aqui, são as lideranças da agricultura e eles indicaram o teu nome para ser secretário da agricultura. Que bacana, cara. E daí eu assumi, né, com esse respaldo desses produtores, mas também com uma responsabilidade muito grande, Sim, né? ué. Porque não foi uma escolha aleatória, né? O Marco confiou nos produtores e os produtores confiaram em mim, né? Mas isso me deu muita força e hoje nós estamos aí no 5º ano, né, de trabalho, né? Os 4 anos passados, esse primeiro ano. E a gente já tem muita história para contar, muita eu vitória. tenho certeza disso, eu tenho certeza. Parabéns, que escolha bacana. Agora eu vou falar um negócio assim, você participar desse crivo de 12 pessoas. Mas é bacana, parabéns, tá bom, Marcão? Eu não sabia essa colocação para escolher o secretário da Agricultura. Eu falo assim, que a nossa responsabilidade e o nosso trabalho bem feito faz com que gera resultado. Então, por isso que esses agricultores falaram assim, Marcos, você quer que a gente escolha um secretário bom mesmo, um cara que entende? Porque eu sempre falo, tem que ser alguém técnico, alguém que entenda. E, né, aprova a Deus que aquele dia os caras falaram, não, é esse cara aqui, vamos pra cima. Tem um dizer que diz assim, né, que quando a intenção é boa, os anjos conspiram a favor, né? E eu acho que tanto a intenção do Marco como a intenção dos produtores era escolher alguém que tivesse uma certa experiência, uma certa, um estudo, uma técnica, né, para trabalhar. Porque não é só você assumir uma pasta, né? Você tem que ter conhecer alguns conceitos de desenvolvimento rural para que a gente consiga alguma coisa. Não é... eu costumo dizer também, né, que a agricultura no nosso município é a maior indústria. Com certeza. Nós temos um faturamento anual de 1.260 bilhões de reais, dividido em pequenas propriedades, à mercê do clima, do frio, da chuva, né, das intempéries, do valor do dólar, enfim, um apanhado de variáveis que, se não for bem planejado, você não chega ao sucesso, né? Então a gente precisa, e o secretário da Agricultura passa a ser uma liderança, passa a ser o maestro disso, né? Então ele precisa ter um certo conhecimento. O que é trabalhar com o prefeito? Ele te dá autonomia? Ou gosta de... uma coisa que eu gosto do Marco, que ele gosta de estar acompanhando, ver como é que está ali a situação, ele passa a entender de tudo um pouco. Mas a pergunta que eu te faço é isso, você te dá autonomia, fala, estou te dando carta branca, faz e eu quero resultado. O Marco, uma das coisas, eu já falei em outras entrevistas, assim, né, eu tenho muito a agradecer a ele por ter me dado a oportunidade, mas também por ter me permitido a fazer o que eu achava que era certo. É lógico que não são decisões só minhas, ele sempre está ao par do que a gente está imaginando, mas assim, a liberdade de criar, ele me deu e ainda está dando. Só para você ter uma ideia, a gente tem uma equipe de alguns funcionários que são funcionários de carreira da prefeitura, mas tem vários cargos que são pessoas nomeadas, né? Todos eles fui eu que indiquei, né, pelo crivo do Marco. Ele disse, olha, forma a tua equipe, você que vai ser o líder desse pessoal, então você que precisa ter confiança em quem você vai trabalhar. Então, graças a Deus, a gente tem essa liberdade. Eu acho bacana quando o gestor vai para esse lado, né, de tratar um órgão público como uma empresa, né? Olha, o negócio é o seguinte, tem que haver resultado. Então, isso é muito bacana. Quando a gente coloca uma pessoa técnica, uma pessoa que traz esse resultado, as coisas andam. E graças a Deus que a gente não vê aqueles falatórios negativos na área da agricultura. É sinal que você está fazendo o trabalho muito bem. Eu acho que outra coisa que também tem que agradecer é ele ter disponibilizado recursos para a gente trabalhar. Sim, ué. Porque sem dinheiro você não faz nada. Exatamente. Lá no passado, o orçamento da Secretaria de Agricultura era muito pequeno. Era menor, por exemplo, que o orçamento do chefe de gabinete, do gabinete do prefeito, né? Então, quando a gente entrou, acho que foi a primeira conversa que a gente teve, a gente precisa de recurso.
E daí Cianorte tem um fundo agropecuário que parte do ICMS que retorna para o município, 3%, ele é depositado mensalmente nesse fundo. E esse fundo, ele é a grana, né, é o recurso que a gente tem para desenvolver os projetos que a gente está desenvolvendo. Esse ano de 2025, para você ter uma ideia, a gente tem uma projeção aí de 2 milhões e 200 por aí, que vai ser o recurso que a gente vai ter para trabalhar. O ano passado a gente trabalhou com 2 milhões, 1 milhão e 800 em 2023. Então, é um recurso que está disponível, muito mais fácil do que você ter que acessar recursos do governo do estado, governo federal, apesar de a gente sempre estar procurando Sim. isso também. E quem decide aonde esse recurso é aplicado, eu apresento os projetos, mas nós temos um conselho de desenvolvimento rural, representado pelos produtores, pelas instituições de crédito, pelos sindicatos, enfim, tem um grupo grande que a gente se reúne a cada 2 meses, onde eu apresento o que a gente vai fazer. E dali que saem os projetos. Bacana, parabéns. Nós estamos conversando aqui com Anísio, secretário de Agricultura da cidade de Cianorte. Grande abraço a todo o pessoal que acompanha o programa Sala VIP, todas as vezes um convidado especial. A diferença, o trabalhar para o governo lá na Emater e agora para a prefeitura? É bem diferente e é melhor aqui, né? Como eu falei, eu ocupei vários cargos, mas a Emater, na minha época, tinha 2 mil funcionários, né? O meu chefe, o meu líder, estava lá em Curitiba, né? Ele tinha que atender vários outros gerentes, vários outros técnicos. Então, a decisão acabava demorando. É a característica de uma empresa tão grande como era a Emater. Hoje em dia, eu estou no primeiro andar da prefeitura, o prefeito está no segundo andar, os produtores entram e saem da minha sala, né, diariamente. Então, a tomada de decisão é muito mais rápida, né? Que bacana, né? Então, é uma experiência que eu, como falei, já estava aposentando, então eu achava que não ia ter. E acabei renovando, acabei renascendo profissionalmente por ter essa experiência como secretário de Agricultura. O que é para você atuar nessa área? Já visto que isso já vem de berço, né? Mas hoje, atendendo uma cidade ao qual que você, né, tomou paixão, pegou paixão pela cidade e vendo hoje o prefeito Marco dando todo o subsídio para você trabalhar. Então, é muito gratificante, né? Porque apesar de eu ter nascido no sul do Paraná, mais da metade da minha vida já é em Cianorte, né? Eu cheguei aqui em 91, então mais da metade da minha idade já está aqui. Então eu me considero um cianortense de coração, né? Eu me sinto filho dessa terra também. E quando você vê que o teu trabalho está dando resultado, que você está gastando um recurso público e esse recurso público está dando resultado, é muito gratificante. Todos nós somos vaidosos, né? Então é bom você encontrar com uma pessoa na rua, que você encontrar um produtor e ele falar bem de um projeto que você lançou, que está dando resultado, é muito gratificante. Até para chegar nas propriedades, eu acho que para você fica muito feliz, porque o maior programa de pavimentação rural, né, foi aplicado na gestão do Marcão, na primeira gestão, e agora eu creio que vai continuar. Chegar, né, o asfalto na beira do carreador e você sendo secretário é motivo de alegria. Não, é muito gratificante, né? Como você falou, o maior programa de pavimentação asfáltica das estradas rurais da história do estado do Paraná, né? Toledo é um município que asfalta muito a estrada rural, mas o prefeito que mais asfaltou, me parece que asfaltou em 4 anos 40 quilômetros, né? O Marco dobrou isso, né? Então isso é muito gratificante. Hoje, antes de eu vir para cá, eu estava atendendo 4 prefeituras da região aqui de Campo Mourão. Lusiânia, Corumbataí do Sul, Barbosa Ferraz, e tinha mais um município. Eles estavam numa equipe de pelo menos umas 10 pessoas.
eles vieram ver nossas agroindústrias. Então a gente mostrou um pouquinho para eles ali dentro da prefeitura a parte burocrática e fomos a campo, né? E a gente foi em duas indústrias, uma de um lado da cidade e outra do outro, né? E eles não andaram em estrada de terra. E daí, antes de ir embora, eles me perguntaram, mas por que quando você falou que a gente ia para a zona rural, a gente ia pegar essa cidade? Não, mas a gente tem 82 quilômetros de estrada de asfalto, né? Então isso daí é um orgulho para a gente mostrar para outros municípios o quanto que a gente está evoluindo, né? E essa cooperativa, né, que começou a andar de uma forma diferente? Então, esse foi acho que talvez um dos primeiros projetos também da nossa gestão. A gente tinha uma situação aqui no município, aqui na região, que a merenda escolar, que é comprada pelo governo do estado, né, com recursos do governo do estado, e outros programas institucionais que adquirem produtos para alimentação, eles eram comprados em cooperativas de outras regiões. A gente tinha a região aqui de Campo Mourão, região de Paranavaí, que mandavam produtos para nós, porque nós não tínhamos essa organização. Então foi uma conversa que a gente teve com os outros secretários da região e também com o IDR, que é a antiga Imater, com a SEAB, com o Sindicato Rural. A gente fez uma parceria muito bem feita, muito coesa, e a gente conseguiu montar a Coanorte. Semana passada, 15 dias atrás, nós tivemos uma assembleia. Toda cooperativa nessa época do ano tem que fazer uma assembleia de prestação de contas, né? Essa cooperativa, em um ano de funcionamento, ela faturou R$1.800.000, né? E hoje ela já tem 168 associados. Então ela não é mais um sonho, né? Ela já é uma realidade. Nós aprovamos um projeto na Câmara Municipal, estamos cedendo um prédio da prefeitura para ser a sede deles. Que bacana. Né? Então, para eles terem o seu escritório, seus funcionários. Então, graças a Deus, já não é mais um projeto, a gente já fala em realidade a Coanorte. Que bacana, olha, parabéns mesmo. Algo que o nosso Paraná era pioneiro, né, nessa parte do café. E vocês estão resgatando isso, né? Até distribuindo mudas de café. Isso. Cianorte, ela teve uma década de 50, 60, que ela era um mar de café. Ela se criou, né? Ela nasceu em volta de lavouras de café. Depois disso nós tivemos a grande geada, né? De 75, e a cafeicultura praticamente acabou. O que aconteceu depois daquilo foi que se apostou em pouca diversificação. Cianorte se transformou num grande polo agrícola, mas com poucas alternativas. E isso é perigoso para o desenvolvimento, né? Porque se você tem um problema, que nem nós tivemos lá no café em 75, se você tem um problema com a grande cultura, com a grande exploração da época, você perde... você pode ter um empobrecimento muito grande, né? Então é preciso diversificar. Sim. Por isso nós fomos atrás do café novamente. Não para transformar o município naquele mar de café que era antigamente, mas para que em pequenas propriedades, em pequenas áreas, a gente tenha um café de qualidade, com tecnologia, com assistência técnica. E daí, só para você ter uma ideia, em 2020, nós tínhamos 400 hectares de café. Hoje, nós estamos próximo de 700 hectares. Que bacana. A gente distribuiu 375 mil mudas para 42, 43 produtores. Isso foi em que ano daí? A gente iniciou em 2021. Então o povo já está colhendo já. Já está colhendo. Agora, dia 15 de abril, a gente vai fazer um dia de campo, para marcar o início da colheita do café, né? Numa propriedade que plantou mudas do nosso projeto. E já manda o convite que eu vou agendar, se tiver tudo certo, a gente vai lá registrar. Com certeza, vai ser um prazer você fazer algumas imagens lá para nós. Cianorte é o único município do noroeste do Paraná que tem a sua área de café em crescimento, né? E agora a gente combinou um alto valor, né? Eu acho que há 50 anos... o que os especialistas falam, nós não chegávamos num valor do café
no que chegou hoje, né? E nós estamos com uma alta produção. Então, produtores que plantaram no nosso projeto já vão faturar uma boa grana esse ano aí. Havia um projeto, eu não sei se ainda é um projeto sobre as estufas para os pequenos, né, produtores, plantar tomate, pimentão. Aqui também foi implantado isso? Foi. A gente direcionou essas estufas tanto para Coanorte, para os cooperados da Coanorte, como para os associados da feira do produtor, também, que é uma associação que a gente tem um grande carinho por eles também. Então, até agora, a gente distribuiu 39 estufas, né? São 39 famílias que receberam uma estufa de 500 metros quadrados. Ô, louco, é uma estufa boa. Vamos dizer assim, se o produtor resolver plantar tomate, ele tem precisa de 4, 5 pessoas para trabalhar dentro de uma estufa como essa, e pode ter uma boa renda, pode ter uma boa qualidade de vida. Esse é um outro projeto, né, que a gente quer preparar esses produtores para o futuro, para ter uma olericultura mais avançada, com mais tecnologia, para atender a demanda de mercado que vem. E a Coanorte, ela está abrindo mercados. Ela começou a vender seus produtos para as escolas, né, para o governo, mas hoje ela já está fazendo negócios. Por exemplo, com a Polpa Norte, que é do lado aqui em Japurá. Isso eu ia comentar contigo. E assim que eles tiverem grandes produção na olericultura, eles vão abrir no mercado aí. A pergunta que eu ia fazer, que nós temos uma cidade vizinha aí, a maior produtora, né, de polpas, né, aqui da nossa região, é Japurá, né, a parte da acerola. Também tem incentivo aqui para os agricultores na plantação de acerola? Então, isso é uma outra coisa que acontecia, e ainda acontece, né, porque precisa de muita fruta, mas a indústria aqui de Japurá, ela vai buscar essa fruta muito longe. O maracujá ele busca em Prudentópolis, Minas, São Paulo, né? Então a gente pensou, nós temos agora uma cooperativa, por que a gente não começa a incentivar? Daí há 2 anos, agora a gente vai para o 3º ano, a gente está plantando maracujá. Os produtores da Coanorte plantam e entregam, através de um contrato, entregam esse maracujá para Polpa Norte. Que bacana. E agora está havendo uma boa relação, a cooperativa está atendendo o contrato, teve uma boa produção, a indústria está começando a falar em acerola, em morango, né? Então a gente vai abrindo um leque aí de negócios entre a cooperativa e a Polpa Norte. A você que vai se ligando aqui no portal Giba Notícias, esse é o programa Sala VIP. Nós estamos conversando aqui com o Anísio, secretário de Agricultura da cidade de Cianorte. Tem bagagem, tem muita história para contar e também muitos benefícios que traz não só para Cianorte, porque toda a nossa região é beneficiada, né, que quando Cianorte vai bem. Uma das questões, se isso ainda não tem, mas que leva isso para a cooperativa, quando a gente era pequeno, a gente via muito pomar. E, né, a cana surgiu, várias plantações, e isso foi acabando. Tá aí no plano de governo restaurar isso? Eu acho que se fala muito da questão dos citros, né? Da laranja, limão, essas coisas. Isso é um problema sério e não é um problema de Cianorte, é um problema... Não, sim. É um problema mundial. Existe uma doença, chama greening. Eles quase que afetaram muito os pomares dos Estados Unidos, afetaram muito os pomares de São Paulo, judia muito dos pomares aqui da região de Paranavaí, onde a gente tem muitos citros. Isso é um desafio para a pesquisa, né? O governo do estado, através do IDR, está procurando alternativas para que a gente consiga superar essa doença. Mas mesmo assim, né, os produtores é teimoso, é trabalhador, né? A gente tem muito plantio, ainda tem muito produtor que aposta mesmo com esse risco da doença. A caixa da laranja hoje está num valor muito alto justamente por causa disso, sabe? Então, isso é até bom esclarecer. O pessoal fala muito, tem uma certa lenda, assim, né? Não é que é a pulverização aérea que fazem na cana, que mata as laranjeiras.
Não que isso não seja possível. Se for feita uma pulverização com produto que não é registrado, que não é seguro, você acaba matando, né, as árvores. Mas a maioria das árvores que a gente vê morta é por causa dessa doença. É por causa tá? Nós acreditamos na fruticultura como um grande alavanca para a nossa região, né? A laranja entra nesse rol. Mas nós temos aí o maracujá, nós estamos implantando algumas áreas de mamão. O mamão, 99% do mamão consumido no Paraná, ele vem de fora. Ele vem principalmente do Espírito Santo. E nós temos clima, solo, mão de obra para produzir aqui. Então a gente está copiando aqui a região de Umuarama, que já tem algumas lavouras boas, temos fazendo algumas visitas e a gente está tentando consorciar o mamão com o café. Então o produtor de café pode ter uma parte de sua lavoura com mamão, fazer um consórcio e produzindo uma fruta. Isso é interessante. Quando ela vem lá do Espírito Santo, para ela chegar na mesa do consumidor sem estar estragada ainda, ela é colhida mais verde. Então o dulçor dela, ela não é uma fruta tão saborosa. Quando você produz ela aqui na nossa região, você colhe ela um pouquinho mais tarde e ela chega na tua mesa muito mais saborosa. Que bacana. Olha, eu vou falar um negócio seguinte. É interessante. Eu lembro que a gente... vamos pro sítio. Então, automaticamente já vi. Vai ter um pomar lá, vai cheio de fruta. E acabou. Eu não sabia que estava tendo essa doença aí. Essa doença é muito grave. A minha família tem um sítio aqui em Cianorte também. E quando eu cheguei aqui, tinha lá que o meu sogro tinha plantado. Nossa, tinha... A gente, que nem você falou, ia lá no final de semana e hoje, para você ter um pé de limão, é difícil. É complicado. Uma das questões também que eu quero perguntar para ti, como é que você vê essa junção ou o apoio do poder legislativo, né, nessa área da agricultura? Então, quando a gente assumiu lá no primeiro mandato, que a gente conseguiu, né, com a conversa com o Marco, que o Marco liberou para a gente aumentar esse fundo e ter esse recurso, o segundo passo seria legalizar o uso desse recurso. Dentro do poder público, às vezes você tem o dinheiro na conta, mas se você não tiver uma legislação, uma lei, você acaba não podendo gastar. Eu mandei para a Câmara, no primeiro ano, 12 ou 13 projetos de lei que permitiam o uso desse produto, desse valor. Então, por exemplo, o programa da cafeicultura. Então, por lei, ele é permitido a gente distribuir as mudas para os produtores. O programa das estufas, o programa do incentivo à pecuária de corte, da pecuária de leite. E todos esses projetos, eles foram aprovados por unanimidade. Que bacana. Apesar de a gente saber que existia oposição ao nosso grupo lá dentro da Câmara. Mas os projetos eram tão necessários para a agricultura que mesmo aqueles vereadores que não eram a nosso favor, acabaram votando. Eu espero que dentro dessa nova Câmara, isso continue acontecendo, né? Porque uma coisa é a disputa política que a gente tem, né? E a outra é o desenvolvimento rural sustentável. Então a gente tem amizade com praticamente todos os vereadores ali, a gente sempre está conversando e eu acredito que a gente vai continuar tendo esse apoio. O incentivo na agricultura familiar. Então, esses projetos que a gente tem, eles são, na sua totalidade, direcionados aos pequenos produtores. Sim. Existe como se fosse uma carteirinha, né? Tem um programa que chama PRONAF, um programa federal, Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar. E para o produtor se enquadrar, ele precisa ter um cadastro. Não somos nós que fornecemos esse cadastro, mas o produtor tendo essa inscrição nesse programa, eles são aceitos dentro dos nossos projetos. É uma carteira de identidade da agricultura familiar. Ele tendo essa carteira, ele acaba entrando no nosso rol de beneficiários. Anísio, com essa
vasto conhecimento que você tem, com esse vasto conhecimento que você tem, não seria legal reunir com todos os secretários da região e participar dessa associação até que para que a Amenorte cresça junto? Então, a gente já faz alguma coisa parecida, sabe? Essa experiência a gente trouxe lá da Emater. Então a gente chama de Fórum dos Secretários. Então, a gente tenta se reunir uma vez a cada 2 meses. O ideal, só que agora como mudou os prefeitos, mudou os secretários, não é todo mundo que manteve os mesmos, né? Então a gente está em processo de construção novamente. Mas o ideal é que a gente, a cada 2 meses, se reúna num município. Que bacana. Então, por exemplo, vem todos eles aqui, eu vou mostrar o que eu estou fazendo, vou receber eles, vou levar numa propriedade que está dando certo, né? Daí aqui 2 meses eu vou lá em São Tomé. Daí São Tomé recebe a gente, né? Essa troca de experiências, né? Isso é muito bacana. Porque assim, os municípios, apesar de a gente ter as fronteiras, né? Não tem limites, né? O que está acontecendo ali em São Tomé, o que está acontecendo aqui em Tapejara, ele está influenciando diretamente aqui em Cianorte. Nós estávamos falando sobre isso agora, né? Eu estou produzindo maracujá aqui e estou entregando em Japurá, né? Daí tem produtores lá de Rondon que tem moranguinho e vem vender no mercado aqui. Então isso precisa tá organizado. Tanto que a Coa Norte ela não é municipal, ela é regional. Ela abrange os 12 municípios da Amenorte. Fica mais difícil produzir, haja visto que a nossa região aqui é muito arenito? A gente tem os prós e os contras, né? A pesquisa agropecuária, ela vai em cima disso. Ao longo do tempo, ela vai indicando o que a gente pode plantar e o que a gente pode não plantar, né? A terra arenosa, ela tem a desvantagem de ser assim altamente suscetível à erosão, né? Então, mas hoje existem técnicas que contornam isso, né? Então você faz uma conservação de solo, uma curva de nível, mantém o solo sempre coberto, enfim, você acaba perdendo de um lado, mas se você atender a assistência técnica, trazer tecnologia, você acaba contornando esses problemas, né? Por exemplo, na nossa região, nosso município, ele é dividido praticamente em 2 partes. Nós temos a área mais argilosa, que é mais aqui a divisa com Jussara, Terra Boa, né? Que naturalmente os produtores de soja, milho foram se estabelecendo, né? A área mais arenosa, ela já é para pastagem, para mandioca, né? Então, assim, naturalmente os produtores foram se adaptando para cada estilo de solo, né? Bacana. Você na frente da Secretaria de Agricultura, qual que é o seu maior sonho? Olha, assim, por exemplo, a Coa Norte, né? Até no último, nessa assembleia, a gente até colocou alguns objetivos, né? Mas a Coa Norte é um sonho, não só meu, mas de todo mundo que está envolvido, que ela se torne uma grande empresa, uma grande cooperativa, como se tornou a Cocamar, como se tornou a Coamo, como se tornou a LAR, a Copacol, né? Todas essas cooperativas. E ela tem um potencial imenso, né? Então, porque essa organização, depois eu vou passar, né? Eu vou, né? Esse mandato, tudo, né? Mais sei lá, mas a gente vai ser passageiro. E uma cooperativa sólida como essa, ela vai ficar por 50, 100 anos aqui, né? Então, eu acho que se fosse eleger um dos maiores sonhos, era a Coa Norte continuar crescendo como está, conseguindo encontrar a sua vocação, que daí eu vejo que a fruticultura encaixa, apesar de a gente estar trabalhando alguns produtores de café para vir para dentro da cooperativa da Coa Norte, tem um grupo de leite também que poderia vir compor essa cooperativa. Que bacana. Enfim, mas eu acho que se fosse eleger um dos sonhos profissionais, seria ver essa cooperativa crescer cada vez mais. Em Tuneiras do Oeste está tendo um programa, até foi mandado para a Câmara Municipal para isso virar um projeto de lei e tal, para atender os nossos pequenos agricultores, que é o projeto Porteira Dentro, aonde que arruma os carreadores, tá? Porque tem pessoas que não têm condições. Aqui oferece esse serviço? Oferece. Nós temos um projeto que chama-se também Porteira
porteira dentro. A secretaria tem algumas pá carregadeiras, retroescavadeira, agora tem um trator e alguns equipamentos. Então o produtor acompanha, procura a gente, ele entra numa fila e daí a máquina vai até a propriedade dele. A pá carregadeira, essas máquinas pesadas, para você ter uma ideia, hoje o produtor paga R$111 a hora máquina. No mercado deve estar em torno de 280 por aí. Então ele tem direito até 20 horas por ano e paga R$111 a hora máquina. E ajuda muito. Ajuda muito. Porque é aquela história, né? Um pequeno produtor não tem condição de ter uma pá carregadeira na sua propriedade. Sim, né? claro. Então a gente vê resultado. Mas isso sai do fundo agropecuário para subsidiar esses produtores. Dentro do Porteira Dentro, uma outra lei que a gente criou foi a lei do cascalho. Então agora, essa semana saiu a licitação, a gente comprou 7.200 quilos de cascalho que vão ser doados aos produtores, para os carregadores. Então cada produtor tem direito a 3 cargas, ele procura a gente dá uma requisição, o frete é por conta dele e o cascalho é nosso. Daí ele pega para colocar no carregador. E a gente tinha um problema que o pessoal de São Lourenço, ele tinha dificuldade, porque como é muito longe, o frete ficava caro. Então, parte desse cascalho que a gente adquiriu, eu comprei colocado lá em São Lourenço. Então a gente vai colocar 2.000 toneladas de cascalho lá, para o produtor de São Lourenço não precisar vir buscar aqui. Eu acho que o povo dos lavacar, né? Esses lavadores de carro, tá bravo com vocês. Não vai porque sujar. o prefeito faz asfalto, né, no trecho que liga os sitiantes. Aí coloca o cascalho e daí não vai sujar mais carro. Sujar o carro, é verdade. Mas eu acho que assim, eu falo muito. Eu moro aqui na cidade, você mora também, né? A gente sai da nossa casa, tem um asfalto na frente, né? E você paga imposto igual esse pessoal. Né? Então por que eu morando num sítio eu não posso ter o direito de, se eu quiser comer uma pizza às 10 horas da noite, eu pegar meu carro, sair num carreador bem adequado, sair numa estrada boa, iluminada, né? E voltar com segurança para casa, né? Então eu acho que os produtores rurais têm que ter os mesmos direitos que a gente tem aqui na cidade. Mais uma vez, parabéns ao prefeito Marco Franzato, ao vice Ângelo Manfrinato, e sucesso aí para vocês, e parabéns por nomear um técnico, um cara que ama o que faz, né? O Anísio é o nosso secretário de Agricultura. Agradecendo todos os nossos patrocinadores, a você que aposta no portal Giba Notícias, muito obrigado. Gente, olha, compra nas empresas que patrocine o portal Giba Notícias. Essa é a forma de vocês também estar ajudando o portal. Então, quando você vai lá, né, compra na empresa que patrocina o portal, você vai estar ajudando também o portal, beleza? Muito obrigado de verdade. Olha, voltamos aí com a nossa conversa. Estamos conversando aqui com o secretário da Agricultura da cidade de Cianorte, o Anísio. Esse negócio do restaurante popular, gente, sai ou não sai? E que coisa boa é essa? Então, eu acho que esse projeto pode ser o grande projeto desse segundo mandato, né? Ele vai começar a construir, né? É ali onde o pessoal fala onde era a Joy, né? Que é ali para cima do hospital, bem na esquina, né? Aquele prédio, ele vai ser reformado e transformado num restaurante popular. A gente correu atrás, fez os projetos, e daí no final do ano ele foi aprovado, foi assinado. E agora a informação que eu tenho que a empresa ganhadora já está com toda a documentação em dia, porque às vezes a empresa ganha a licitação, né, mas parece que está com toda a documentação em dia e está prestes a iniciar a construção. Então aquele prédio, isso não sei se todo mundo sabe, ele vai ser dividido em dois. Uma parte é o restaurante popular, vai atender 250 refeições por dia. Há um preço subsidiado, né? Lógico. Então a empresa que
ganhar a licitação para tocar o restaurante, vai cobrar da pessoa que for almoçar lá em torno de R$3 a R$4 um almoço de extrema qualidade. E do lado, a gente vai ter o banco de alimentos, que daí vai ser cedido para a Coanorte, para ela distribuir seus alimentos ali. E no meio dele, entre a distribuição de alimentos e entre o restaurante, a gente vai ter uma galeria. A ideia é fazer com que essa galeria tenha, vamos dizer assim, um barbeiro a um preço pequeno, uma manicure, uma coisa para atender justamente essa população de renda menor. Então a ideia é essa. Isso vai impactar na economia? Vai sim. E a gente vai atender até as instituições de caridade que hoje já fazem esse serviço, né? Vão poder encaminhar as pessoas assistidas por ela para almoçar no restaurante popular. Né? Bacana. O que o agricultor, né, essa parte da agroindústria aqui de Cianorte, pode esperar para o futuro? Então, hoje, esse pessoal que estava visitando a gente, eles vieram ver o nosso SUSAF. Né? O SUSAF é um selo que permite que os produtos de origem animal, ovos, queijos, derivados de carne, leite, se tiver esse selo, ele passa a ter validade para o Estado. Então, um produtor que produz mel, ele com o selo SUSAF, ele pode comercializar o seu mel no Paraná inteiro. Foi um projeto que a gente implantou na primeira gestão. Hoje nós temos 5 empresas que já conseguiram e temos mais 9 empresas que estão buscando a documentação necessária, estão adaptando suas agroindústrias para conseguir esse selo também. E nós estamos fazendo um estudo para, nessa gestão, conseguir o CISB. O CISB eleva isso para o federal. Nossa. Daí você vai produzir o teu queijo, o teu mel, o teu ovo, a tua linguiça e vai poder comercializar no Brasil inteiro, né? Que bacana, então a agroindústria, ela pode esperar o apoio que a gente já vem dando, que é recurso para reforma e para construção da agroindústria, a RT, né, o profissional que é responsável técnico pela agroindústria, a gente subsidia também, e a gente subsidia as análises laboratoriais. Todo produto precisa ser mandado para os laboratórios para dar garantia de qualidade. Né? Um queijo precisa a gente saber se ele não está contaminado. Isso custa caro, e isso o programa de apoio às agroindústrias apoia. Então eles podem esperar que a continuidade disso, mas também a implantação do CISB, que é o nosso grande desafio. Que bacana, olha, parabéns mesmo. Gente, olha, é riquíssimo as informações e eu fico muito feliz, Anísio, de saber que está em contato com os outros municípios. Né? Isso mostra pé no chão, isso mostra humildade. Que eu sempre falo assim, a pessoa rouba um carro da gente, rouba uma casa, mas nunca o conhecimento. E quando eu vejo a grandeza do conhecimento de uma pessoa, quando ela passa isso para outra, né? Olha, vai dar... Agora há pouco você estava falando, olha, nós estamos nessa cooperativa, amanhã depois eu posso partir, mas queremos deixar um legado aí. Então isso é bacana. Isso é bacana. E, se você me permitir, tem um projeto que a gente está divulgando, até usar aqui, né, o teu espaço, que eu acho que também vai ser assim um divisor de águas. A gente tem o canil municipal, que o que acontece? Os cachorros são recolhidos, são castrados, são curados quando são doentes e ficam lá esperando a adoção. Só que a adoção ainda é muito pequena. Então a gente criou um projeto que são os abrigos rurais. Os abrigos rurais. O que a gente vai fazer? A gente está selecionando famílias. Então, se você é uma família, um agricultor familiar, tem uma pequena propriedade, procure a gente, porque a gente vai construir um canil dentro da propriedade, a gente vai dar todo o material, o produtor vai entrar só com a mão de obra para aquela construção. É um canil de 600 metros quadrados. E daí a gente vai pegar 15 cachorrinhos lá do canil e vai trazer para você cuidar. E a gente vai pagar
vamos dar a ração, assistência veterinária e vamos pagar R$ 1.765 por mês para aquela família cuidar. Então a gente está selecionando 10 famílias, mais 5 ou 6 para cuidar de cachorros, e também estamos abrindo o projeto para gato. O gato vai ser um gatil, né, com uma cobertura, com uma tela, para eles não saírem. E cada gatil vai ter 30 animais. Também a família vai receber. Então, bacana, cara. A gente acredita que no futuro o canil continua, né, porque ele é um centro de triagem. Mas a gente vai ter muito pouco animal. Vai ficar só animal doente, animal com algum problema. Aqueles que tiverem sadio vão morar na zona rural. E até para segurança também, né, do ambiente. Sim. Né? Que a pessoa vai pegar amor ali e falar, não, esse aqui eu já vou deixar aqui correndo no pasto. Sim, e a família ela vai ter a liberdade de fazer uma doação. Você vai lá visitar, ver o canil. Eu queria levar um cachorrinho para casa. Você leva, claro, tudo dentro de uma rastreabilidade, né? Você saber o que está... Que o negócio é sério. Aquele cachorro sai de lá e a gente coloca outro no lugar dele. E já está valendo isso? Já está valendo. A gente aprovou essa lei na Câmara Municipal o ano passado. Só que como nós estávamos num ano eleitoral... não foi divulgado tanto. E tem repasse de recurso para as famílias, poderia ter algum problema eleitoral. Então a gente segurou, né, o prefeito pediu, vamos segurar, vamos esperar passar a eleição, depois você coloca. E daí agora a gente abriu. É um chamamento que a gente chama. As famílias precisam entrar, ou vai lá na secretaria, ou entra no site da prefeitura, tem uma relação de documentos que são necessários. Esses documentos é colocado no envelope e entregue na prefeitura, no protocolo. Os técnicos, né, os veterinários vão fazer uma visita à propriedade, vão ver se ela tem condição, porque existem vários critérios técnicos, né? Se ela tiver condição, ela vai ser selecionada. A gente vai comprar o material para fazer o canil. Eu acredito que até o final que o meio do ano a gente esteja alojando aí os primeiros animais. E vamos registrar isso. Bacana. Parabéns. Você que teve essa ideia? De quem é essa ideia aí? Então, a gente tem muito amigo, muita gente que a gente conversa, né? E eu tive pessoal do meio ambiente, pessoal das ONGs. A gente começou a lembrar hoje tem hotéis, né? Hotéis... Caninos? A pessoa vai viajar, deixa o seu cachorro no hotel, né? Para não levar. E daí a gente sabe, por que não transformar isso para dentro da nossa secretaria e fazer esse bem para os animais? Isso tornando realidade, né? Que já é lei. Cianorte se torna pioneira ou tem alguma cidade que já é exemplo? Eu desconheço. Se existia um projeto como esse, eu desconheço. Não, porque é um projeto ousado e de grande benefício. E eu fui no Conselho de Veterinária, porque a gente lá em Curitiba, na sede do CRMV lá. E eu conversando com eles para ver o tamanho do canil, tudo, eles me disseram, olha, a gente desconhece. No Paraná não tem ninguém que tenha tido essa ideia, né? Se no Brasil tiver alguma coisa... Nossa, não, mas bacana mesmo. E uma das coisas, quando você for fazer esse tour no sítio, para a gente conhecer as áreas rurais, principalmente desse cascalhamento e tudo, chama que eu vou com você. Né? Eu vou fazer esse tour aí, filmar, pra gente mostrar o dia a dia do secretário. E uma das coisas, você que está me assistindo, né? Você da Vila Rural, né? Você que mora na área rural, pode fazer o frango com polenta que nem... E quando matar o porquinho e fazer a carninha, lembra do Gil. Vai fazer um porco do tacho. Vamos chamar o gordinho lá, o apresentador, que ele gosta dessas coisas. E uma das coisas, Anísio, que quando eu vou no sítio, e eu sei que com você também, a recepção desse povo é diferente. É muito... É outra realidade ainda, né? Eu gosto muito porque, como eu falei, eu vim desse povo, né? E trabalhei durante 30 e poucos anos fazendo essas visitas, né? É outra coisa, né? É uma vida mais lenta, mas com mais atenção, com mais carinho, né? Você, né? É muito legal. Eu sempre que posso, o secretário, ele acaba sendo meio que consumido pelos
pelos papéis, pela mesa, por atender pessoas, né? Mas sempre que dá um tempinho, a gente dá um pulo numa propriedade para ver como é que está desenvolvendo um projeto, outro, e a gente volta melhor do que foi. Você já se emocionou de chegar numa propriedade, de um sitiante assim, bem, né, que precisa mesmo da ajuda e falar assim, nossa, precisava modificar aqui, mas não tem como através, né, dos meios legais. Cortou seu coração? Corta, né? Quando às vezes você não consegue resolver. Mas essa propriedade que eu fui hoje, e eu posso até falar o nome aqui porque eles são bem amigos da gente, é a Granja Lima. A Granja Lima hoje é uma... Nós temos 2 granjas produtoras de ovos em Cianorte. E a Granja Lima é uma delas. Hoje ela é o Pedro Lima, que é o proprietário, a filha dele também já ajuda a administrar. Um abraço para vocês aí. Quando eu trabalhava na Emater, era o pai o seu L de Souza Lima, o Pedro e o Luciano. E eu fiz o primeiro Pronaf para eles, que era esse programa, que é um financiamento, eu lembro até hoje, de R$5.000, porque o Pedro teve a ideia de começar a produzir ovos, né? E hoje ele tem uma agroindústria que entrega aí para, sei lá, 10, 15 municípios, tem pelo menos 8, 10 funcionários, né? A família dele inteira que bacana. Em volta disso. Isso é fruto de um Pronaf que a gente fez há 20 anos atrás, sei lá, mais ou menos nessa época. Então isso é gratificante. Opa! Né? A extensão rural, ela tem um resultado mais lento. Às vezes você faz alguma coisa e isso daí não saiu do lugar. E você vai ver o resultado lá na frente, né? Ela é devagarinho, mas é sólida. Que bacana. O pessoal que está nos assistindo e queira conhecer a secretaria, conversar com você, né? O que tem que fazer, aonde que é? Então, nós estamos lotados no primeiro andar da prefeitura, no primeiro andar, na última sala. As 2 últimas salas é a secretaria. Então a gente tem agrônomo, tem técnico agrícola, tem veterinário, tem nutricionista, temos os funcionários que trabalham com as pá carregadeiras, com os trator. Então nós somos uma equipe que somos pagas, que somos organizadas para atender o produtor, né? Então, se você tem alguma dúvida, se você acha que você pode se encaixar num desses projetos que a gente está comentando, procura a gente faz um cadastro, faz uma visita, né, que a gente precisa divulgar mais, precisa saber, os produtores precisam saber mais. Uma coisa que os pecuaristas, né, os pequenos produtores que têm lá sua vaca de leite, sua vaca de corte, precisa vacinar esse gado. Brucelose, tuberculose, fazer exame. Eu tenho um veterinário, né, o Flávio, ele só faz isso. Então você liga, ou você passa lá, você agenda com ele, ele vai na tua propriedade, de forma gratuita, ele faz a vacina do gado, né? Isso é um serviço que nós temos um laboratório dentro da prefeitura. Então tem um exame que é feito, ele vai lá, coleta o sangue dos animais, traz para o laboratório, leva o resultado. A vacina, por lei, só pode ser feita por um veterinário. Ele faz de forma gratuita. Hoje, o produtor está comprando a vacina e ele faz o trabalho. Mas eu estou abrindo uma licitação, eu vou comprar a vacina também. Então, acho que a partir do meio do ano, o produtor não vai gastar mais nada, vai só... Então, isso são pequenos serviços que se a gente não fizer, ninguém vai fazer. E o produtor precisa. Anido, mas tem que propagar isso, tá? Pode contar com o portal de 3, 4 meses assim. Giba, quero voltar lá no portal para falar as novidades. Pode vir. Com certeza. Se você me permitir, porque é muita coisa que vai acontecendo, né? Sim. Vai dando, e a gente precisa divulgar. Hoje em dia, a internet... É o grande canal, né? As redes sociais. Mas os produtores ainda escutam muito o rádio, né? Vê muita... Então, assim, às vezes a gente se esforça, às vezes dá uma entrevista numa rádio, numa coisa, para que cada produtor fale para o vizinho, procura o Anísio lá, procura a Emater lá. Exatamente. Que tem algum projeto novo, né? É engraçado que esse dia eu estava, esse tempo atrás, falando, né, com um agricultor. Ele falou assim, Giba, eu não mexo celular, mas daí o meu filho estava mexendo e falou assim, pai, tá falando aí, ó. E aí mostrou pro pai, isso é bacana.
Ó, eu quero agradecer a sua participação e você vai levar um presente aqui do portal, mas não é para deixar Opa, vou pôr no na minha armário, mesa. não. Isso, é para você tomar o seu chazinho, seu cafezinho. Obrigado. Né? Lá tá tendo café, o Marcão não cortou o café. Não, o café não, tá não. caro. E a gente tem contato com esses produtores e acaba sempre ganhando lá um cafezinho especial. Bom demais, né? Sempre tem um cafezinho lá. Mas, ó, Anísio, muito obrigado pela sua participação. E vou deixar o microfone aí para você agradecer quem você quiser. E obrigado por atender o nosso convite de estar aqui no programa Sala VIP. Então, me despedir de todos e agradecer a você, né, por ter lembrado da gente, colocar à disposição. Agradecer novamente aí ao Marco, né, nosso prefeito, que está dando essa condição de a gente transformar, né, a agricultura, deixar ela mais moderna, mais participativa, mais competitiva, né? Eu não faço nada sozinho, né? Eu tenho uma equipe, como eu falei, grande, boa. O pessoal está sempre ligado. A gente não tem essa relação de chefe, né? A gente bacana, um monte de amigo ali dentro da secretaria. Que bom saber né? disso. E a gente tem os parceiros, né? Porque tem muita gente que trabalha com agricultura dentro do município. Então a gente sempre busca o pessoal das cooperativas de crédito, né? Sicredi, a Cressol que chegou agora, Banco do Brasil, esse pessoal a gente sempre está conversando. Os dois sindicatos, né? O Sindicato dos Trabalhadores, o Sindicato dos Produtores Rurais, né? Que é o Sindicato Rural, o Governo do Estado do Paraná, né? Através da SEAB e do IDR, a ADAPAR, enfim, a gente sempre está, a cooperativa, né? A Cocamar, a Coanorte, todas essas pessoas a gente precisa estar junto, estar conversando. Cada um tem o seu interesse comum, mas lá no final todo mundo tem um interesse só, que é melhorar a qualidade de vida do produtor rural. E a gente precisa achar esse viés aí para chegar ao sucesso. Beleza, a você que nos acompanhou aqui no portal Giba Notícias, programa Sala VIP, eu vou me despedindo, agradecendo a sua paciência, a sua audiência, e encerro dizendo: mude o mundo, mudando primeiro você. Faça da sua pessoa a casa de Deus. Tchau, tchau, um grande abraço, ó. Beijão no coração de todos vocês.